Mateus, capítulo de número 3, e vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz o seguinte, o texto sagrado: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Uma boa dieta aí, hein, irmão? Fica ligeiro com as dicas. Versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem vocês que podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para a gente orar, para que esse momento, não outras vozes, não outros ruídos, não outro alguém, mas que Deus fale conosco exatamente aquilo que Ele sabe que nós precisamos ouvir. Oremos. Senhor, nós somos gratos, porque dentre tantas pessoas do mundo, e dentre tantos lugares o Senhor nos escolheu, e o Senhor escolheu esse lugar, ó Pai, para que o Senhor falasse conosco, falasse ao nosso coração. Te pedimos, Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor abra os nossos ouvidos e quebrante, Deus, o nosso coração para ouvir, ó Pai, para reter, para guardar, para entender e para colocar em prática aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, aquilo que vem para interromper, aquilo que vem, ó Deus, para tirar a atenção, o sono, o cansaço, as fofocas, as preocupações, Senhor, que caiam por terra. Nós colocamos a nossa ansiedade, o nosso medo nas suas mãos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Faz já um tempo que em uma certa semana, o meu filho Felipe, ele colocou na cabeça dele, e isso, ninguém tirava isso da cabeça dele, que ele queria trabalhar comigo. Então eu ia buscar ele na escola e ele: pai, eu posso trabalhar com você? Pai, deixa eu ir trabalhar com você? Pai, quero trabalhar contigo. Foi então que eu combinei com ele, eu falei: então tá, você quer ir? Então nesse sábado, calma, conselho tutelar, não me procure, calma, ouça tudo que eu tenho para falar primeiro. Então eu falei para ele: ó, nesse sábado então, quando eu for trabalhar, você vai junto comigo. E aí eu falei para ele: se você trabalhar direito, eu te dou uma recompensa. Maravilhosos R$10. Que para ele, irmão, é uma diferença. Não, peraí, para você, desculpa aí, Ricão. Nossa, R$10 para você. Mas para ele, uau. Ele não sabia nem contar direito, R$10, mas o que eu posso fazer com R$10? Eu falei: comprar 2 balas, e só, tá quase assim, né? Se você for no mercado, tá pior ainda. São 2 sacolas vazias, né?
Então passou a semana toda e a semana toda ele estava ansioso e praticamente todo dia ele perguntava: já é hoje, sábado? Eu falei: não. Falta quantos dias para o sábado? Falta 2 dias. Já é hoje, sábado? Não. Falta quantos dias para o sábado? Falta 1 dia. Já é hoje? Não, é amanhã. Calma, cara, é amanhã. É amanhã. No sábado, antes mesmo de eu acordar, ele já tinha acordado, ele já tinha se trocado e já estava pronto. Né? Quem é pai, quem é mãe sabe que isso é terrível. Você acorda, está o seu filho assim, ó, do seu lado assim, ó. Né? Imóvel, você fala: meu sangue de Jesus tem poder. Quase que Jesus me leva. Se eu levantasse a mão, ele me puxava já, né? Ele já estava pronto, ele já estava trocado. Chegando no serviço, obviamente, eu pensei em algo que ele pudesse fazer. Calma, tá vendo? O conselho tutelar tinha que ouvir tudo, por isso. Eu pensei em alguma coisa que ele podia fazer, que estava dentro da capacidade dele, que não fosse perigoso, eu tenho que falar isso porque está sendo registrado, né? Que não fosse perigoso e que também não necessitasse da minha supervisão, porque eu não podia ficar ali em cima dele, vendo o que ele estava fazendo, porque eu também tinha que trabalhar. Foi então que eu combinei com ele: ó, você vai ficar no escritório, eu vou ficar na oficina. E no escritório tem uma penca de papel, eu coloquei um monte de papel na mesa, assim: você vai picotar todos esses papéis. Trabalho é trabalho, irmão. Já estou despertando ele para a vida. É isso. Ah, mas eu queria... Não, é isso que você vai fazer. E aí ele ficou feliz, irmão. Ele: tá bom, é isso que eu vou fazer. Passou um tempo, irmão, foi quase velocidade do flash, e coisa que ele gosta, né? Flash, essas coisas de desenho. Ele rapidamente já terminou a parte dele. Pai, o que eu posso fazer agora? E lá vai eu pensar em alguma coisa. Bom, a gente passou o dia todo trabalhando, né? Ele trabalhando, eu trabalhando, ele trabalhando do jeito dele. Eu não vou menosprezar, né? Não vou menosprezar. Ele fez tudo direitinho, da maneira como que eu tinha combinado. Eu trabalhando, ele descobrindo um novo mundo, e no final do dia, como combinado, eu parabenizei ele. Falei: cara, estou orgulhoso de você, enfim, está aqui a sua recompensa. Eu não posso falar pagamento, porque senão vai falar: está pagando tanto trabalho, então, tá vendo? A sua recompensa está aqui, R$10. Ele ficou maravilhado, irmão, ele ganhou R$10. Ele falou: uau, nossa. Quando a gente chegou em casa, no elevador, ele falou: pai, sábado que vem, eu vou trabalhar com você de novo? Eu falei: é isso aí, cara, maravilhosamente é isso aí. De verdade, são histórias como essas, são acontecimentos como esses, que Deus usa para me ensinar muito, não só sobre paternidade, mas sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre como nós nos relacionamos com Deus. De verdade, irmãos, olhemos para o mundo, observe ao seu redor, observe a sua casa, observe a sua vizinhança, observe a cidade. Deus está fazendo alguma coisa. Alex, como que Deus está fazendo alguma coisa? Você não viu as notícias, por exemplo, no Rio de Janeiro? Que coisa que Deus está fazendo? Bom, se você tem essa dúvida, eu recomendo você a ouvir no nosso canal no YouTube o último sermão, que é exatamente essa pergunta: aonde Deus está quando o mal nos encontra? A realidade, se você for crente de verdade e ter essa percepção e ter essa sensibilidade, você verá que Deus está fazendo algo. Deus está trabalhando em algo muito importante, não só hoje, mas no decorrer das eras. Alguns dirão e alguns vão dizer: Deus está em missão, né? E é bonito esse termo, e de verdade eu concordo plenamente. Deus está fazendo algo, Deus está em missão. Agora vamos ser francos também. Diante dessa verdade também existe uma realidade que nós ou esquecemos ou queremos esquecer às vezes. A realidade é que nesse fazer algo, Deus, sinto lhe informar, Deus não precisa de nós. Errado você está, e errado é aquele que prega ou aquele que acredita que nós somos peças fundamentais naquilo que Deus está fazendo, a ponto de Deus falar assim: meu eu do céu, quando a gente não pode fazer algo, quando você não está disponível. E o que eu vou fazer agora? O Alex não vai para a igreja, e agora? Ixi, Gabriel, vamos dar um jeito, aparece lá, vai você. Não. Deus, Ele não precisa de nós. Essa é uma verdade
que nos dói, porque nós queremos ouvir, nós queremos saber, nós queremos esse consolo, esse conforto, essa palavra de ânimo de falar assim: Deus, Ele precisa de você, Deus, você é tão importante que se você não tiver, Deus nem vai. Olha lá, né? Se você não for hoje para a igreja, fica tranquilo que o culto não vai nem ser o mesmo. Não, irmãos, não. Porém, diante dessa realidade, existe uma das coisas loucas do Evangelho. Porque sim, Deus, Ele não precisa de mim, Deus, Ele não precisa de você, e uma das coisas loucas do Evangelho são aquelas coisas que parece que não faz sentido. Porque Deus pode não precisar de nós, Deus pode não precisar de mim, Deus pode não precisar de você, porém, ainda assim, Ele nos chama e Ele conta conosco para aquilo que Ele está realizando. Glória a Deus por isso, amém? Deus, Ele pode não precisar de você, pode não precisar de mim, mas uma das coisas loucas do Evangelho é que mesmo assim Ele nos chama, Ele nos convoca e Ele conta conosco para aquilo que Ele está realizando no mundo, para aquilo que Ele está realizando na sua casa, na sua família, no seu serviço, na sua faculdade, aonde você estiver. Deus não precisa de você, mas Ele te chama e Ele conta contigo. À nossa frente aqui, no nosso texto, nós temos alguém que tinha certeza disso e que vivia com base nessa certeza, João Batista. E embora, irmãos, de verdade nós pudéssemos olhar para esse texto e pudéssemos focar em tantas coisas que acontecem aqui, do versículo 1 até o versículo 12, como nós lemos, existe algo que nessa noite eu quero te chamar a atenção. Existe algo que nessa noite nós vamos refletir, nós vamos meditar, e que você vai guardar no seu coração, e que com a ajuda de Deus, e se Deus nos ajudar e assim Ele quiser, nós vamos colocar em prática. Eu quero juntamente com você poder visualizar as marcas que acompanham o chamado de Deus para as nossas vidas, observando esse texto, observando a vida e o ministério de João Batista. Vamos lá, a primeira marca que deve acompanhar, e ela deve ser notada na vida de todo aquele que recebe um chamado de Deus. A primeira marca é a fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Embora Mateus ele não gaste tempo, assim como Lucas faz, falando e narrando a história de João Batista, nós devemos ter em mente que desde o nascimento desse homem aqui, desde o nascimento de João Batista, a sua história está profundamente ligada àquilo que Deus, desde antes de criá-lo, desde antes de gerá-lo, Deus já havia determinado para ele. João é um parente de Jesus. João é um primo, a gente vai colocar de segundo, terceiro grau, alguma coisa assim. João é um parente de Jesus. E mesmo antes de Maria receber a notícia do anjo, que Maria geraria em seu ventre, e ela estaria levando ali em seu ventre o Filho de Deus, foi Isabel que recebeu uma visita. Isabel, parenta de Maria, recebe uma visita alguns meses antes, e é Isabel que vive um milagre, porque ela já avançada em idade, ela já idosa, ela não podia ter filhos, e assim o anjo do Senhor chega até Zacarias, seu marido, e ele anuncia, ele fala: olha, sua esposa, ela gerará um menino. E o anjo, ele fala exatamente, ele dá detalhes sobre a vida dessa criança, que ainda está por nascer. O anjo chega até Zacarias, e ele diz exatamente quem seria esse menino, o que esse menino faria e o que ele cumpriria dentro do plano de Deus, dentro daquilo que Deus estava restaurando. Ele converteria, ele traria de volta o coração dos pais aos filhos, e ele deixaria o povo preparado para a vinda do Messias. No nascimento de João Batista, Zacarias, que estava mudo desde o dia que o anjo
comentou e falou para ele, porque ele não acreditou muito bem, então por isso ele ficou mudo. Ele tem a sua voz restaurada no nascimento de João, e um cântico ele anuncia diante de todos que o seu filho seria chamado profeta do Altíssimo, que o seu filho iria adiante do Senhor, ele iria primeiramente antes do Senhor, e que o seu filho prepararia o caminho do Senhor. O capítulo de número 3 de Mateus inicia dizendo que naqueles dias, João, ele aparece, ele surge pregando no deserto da Judéia. E é então que nos primeiros versículos vemos novamente Mateus, o evangelista, fazendo aquilo que ele tem feito desde o capítulo 1. Mateus faz um apontamento, Mateus liga o Novo Testamento, a nova aliança, com aquilo que aconteceu na antiga aliança, no Antigo Testamento. E então Mateus aponta para João Batista e diz: olha, enxerguem nesse homem o cumprimento de mais uma promessa, a promessa de Isaías 40, versículo 3, ele é a voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para o seu Deus. Certamente, irmãos, não era segredo. Eu creio de verdade, o texto bíblico não diz, mas eu creio de verdade que João já deve ter ouvido a história do seu nascimento, como que essa história se desenrolou, como que o anjo, quando que o anjo apareceu a Zacarias, o que acontece com Zacarias, o que acontece com Isabel, a sua mãe. E eu sei, dentro de mim, que para João isso não era um segredo. João sabia que desde o seu nascimento, a sua vida nesse mundo cumpriria um propósito muito bem definido por Deus. Certamente João sabia quem ele era, sabia quem Deus o chamou, sabia do Deus que o chamou e sabia o que Deus esperava que ele fizesse. E enquanto muitos, e talvez muitos de nós, enquanto muitos desejariam cumprir o seu chamado nas ruas de Jerusalém, ou então cumprir a sua missão em alguma cidade muito numerosa dentro do Império Romano, João era aquele que, sabendo quem era, sabendo das profecias, sabendo dos cumprimentos, ele era aquele que pregava em meio ao deserto. Enquanto muitos planejariam se mudar para um local mais cheio, enquanto muitos falarem: é mais fácil para a Avenida Paulista. Se é para atingir pessoal, se é para as pessoas conhecerem, vamos para o Brás. Vamos lá para 25 de março, lá tem muita gente, lá tem um alvoroço. Enquanto muitas pessoas planejariam se mudar para um lugar cheio de gente, movimentado pela loucura do dia a dia, João anunciava sua mensagem em um lugar de escassez e sem vida. João pregava em um deserto. E a fidelidade de João, lembre-se, a fidelidade é a primeira marca que nós estamos vendo de um chamado de Deus. A fidelidade de João se manifestava aqui, em cumprir promessas feitas no passado, em saber quem ele era e também em saber quem ele não era. Quando Deus ele tem um chamado para a sua vida, e seja qual for o chamado, às vezes nós temos uma dificuldade séria, não só de saber o que nós temos que fazer. Eu sei que tem muita gente que tem essas dúvidas: Alex, qual que é o chamado de Deus? O que Deus tem para mim? O que Deus tem para o meu futuro? E coisas assim. Mas talvez a dúvida mais difícil e a dúvida mais perigosa não é só você saber o que você tem que fazer, é você saber o que você não tem que fazer. Não é só saber quem você é diante de Deus, é você saber quem você não é. Porque aí, irmãos, nós vemos, por exemplo, eu vou dar o exemplo de pastores, tá? E aí a gente vê pastores que recebem um chamado de Deus, são separados por Deus e sabem quem são, mas às vezes se confundem em saber quem não são. E aí você vê pastores, aí você vê líderes, aí você vê maridos, aí você vê esposas com a síndrome do Messias. É aquela pessoa que acha, que acredita que está nas mãos dela e que depende dela resolver todos os problemas, trazer a remissão.
É aquela pessoa que acredita que sobre as suas costas ela deve levar os pecados, deve levar os erros dos outros, porque ela foi escolhida por Deus, porque ele foi escolhido por Deus, e ela tem que fazer isso, eu tenho que salvar todos. João Batista não somente sabia que era cumprimento de promessas, sua vida era cumprimento de promessas do passado, não só sabia quem ele era, mas ele também sabia quem ele não era. Porque mesmo não sendo um palco bom, porque mesmo não sendo o melhor lugar para se pregar, porque convenhamos, aqui às vezes a gente já está suando, a gente já está morrendo de calor, e está chegando o final do ano, se você não lembra disso, calma que logo, logo você vai lembrar, mesmo com ar-condicionado, imagine você estar no deserto pregando, seria o pior lugar. João Batista vai na contramão de qualquer tipo de pregador, só que o versículo 5 diz que multidões iam até o deserto para ouvir o que João tinha a dizer. João não precisava falar assim: galera, nesse próximo dia 18 vai ter uma festa maravilhosa em meio ao deserto, vai ter uma rave, vai ter UFC gospel, vai ter, a gente coloca um monte de coisa gospel, né? Vai ter UFC gospel, vai ter não sei o que gospel, venham, e aí quando o pessoal chega, pensa que vai ser uma luta, pensa que vai ser um cinema, e fala, não, vai ser pregação, agora senta aí, porque, te enganamos. Não, João Batista, ele não usa desses planos, né, quase que malignos. Não, ele pregava em meio ao deserto, e o texto diz que ainda assim multidões iam até o deserto para ouvir João. Diante disso, eu sei, irmãos, porque em primeiro lugar eu conheço o meu coração. Eu sei que diante de tamanha tentação, multidões e multidões de todos os lugares vinham para ouvir o que ele tinha a falar e eram batizados. Diante disso, existe a tentação de sucumbir a isso, de cair nessa tentação e tomar a glória que não pertence. João Batista, ele certamente era tentado nisso, porque ele tem, o pouco que nós temos da sua vida, nós vemos que ele parece que se repete nos evangelhos. Ele precisa sempre falar: galera, eu não sou o Cristo. Galera, eu não sou aquele que eu estou só preparando o caminho. Eu sou apenas uma voz. Eu só estou apontando e vai vir alguém, calma, vai vir alguém maior, mais poderoso do que eu. Lembra, ele sabia que era cumprimento a sua vida de promessas do passado, sabia quem ele era e sabia quem ele não era. Eu não sou o Cristo. Eu não sou quem vai vir para redimir os seus pecados. Eu não sou aquele que também foi prometido, mas é uma outra promessa, é uma outra prateleira. Nós devemos aprender com esse relato que fidelidade não se mede com números grandes. Às vezes nós pensamos que para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, isso só vai demonstrar que, olha, Deus está no negócio, as coisas estão fluindo. Quando a gente vê aquele número extraordinário, quando a gente vê aquela multidão de pessoas, quando o que a gente faz alcança a muitos e a gente fala, é aqui, as coisas estão acontecendo. Não, fidelidade não se mede de acordo com os números, não com o tamanho do público, não com quantas pessoas te ouvem ou com quantas pessoas você já conseguiu falar de Jesus nessa semana. Fidelidade se mede pela constância que nós temos no propósito. Seja no deserto vazio, seja no deserto abarrotado de multidões que vêm de todo lado, é a perseverança, é o permanecer, é o ser constante. João, ele permaneceu fiel num cenário improvável, e é aí que Deus, ele começa a agir. João foi colocado por Deus para cumprir a sua missão, e João somente obedeceu e continuou. Quantos de nós, irmãos, na primeira onda, quantos de nós, na primeira dificuldade,
Alex, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, mas está bom. Quantos de nós deixamos ser levados por aquele sentimento que nos encontra, e isso é totalmente normal, porque é humano, naquele sentimento de frustração, e aí você fala, não vale mais a pena, não dá mais para continuar, não, eu desisto, eu paro, eu cancelo, não conte mais comigo. Entenda, e a gente vai falar ainda mais um pouco sobre isso, que quando a gente fala de chamado, a gente não está falando só de estar com o microfone na mão, de estar nas paredes. Não, não, não. Quando a gente fala de chamado, a gente está falando de algo muito mais amplo. O seu trabalho, o seu serviço é um chamado da parte de Deus para a sua vida. Ai, Alex, mas o chamado de Deus para mim, não, meu chamado é para ser o pregador das nações. Calma lá, irmão, nem no seu serviço você prega. Você não dá nem bom testemunho, chega atrasado, pega as canetas Bic da empresa, isso é roubo. Pega as canetas Bic da empresa, falta, dá atestado, você nem está doente, mas você foi lá no centro da cidade comprar atestado médico. E aí você quer ser o pregador das nações. Quer sair convertendo, não, vou lá para a África, vou para a Oceania, vai para você ver, vai para você ser humilhado. O que nós vemos aqui é que João, ele permaneceu fiel, mesmo num cenário improvável, que Deus agiu. Deus agiu exatamente aqui. Deus agiu enquanto João continuou, enquanto João perseverou. A fidelidade de Deus, a fidelidade de João no deserto é um lembrete para mim e para você que Deus ele não precisa de lugares perfeitos. A gente acha que não, eu só vou falar sim, e eu só vou me submeter à vontade de Deus, e eu só vou me colocar diante da vontade de Deus quando as coisas se organizarem e estiverem perfeitas. Quando Saturno estiver alinhado com Netuno, aí, irmão, você está errado esse negócio aí. A gente pensa que precisa de um cenário perfeito, de uma vida perfeita, só que João é a prova viva que Deus ele não precisa de lugares perfeitos. Deus está à procura de corações obedientes, não de cenários perfeitos, não de lugares perfeitos. São corações obedientes, pessoas que se colocam à disposição, pessoas que entendem aquilo que Deus está fazendo, pessoas que levantaram a sua mão e disseram: eis-me aqui, Senhor, me usa. Deus não busca quem se promove, Deus busca quem permanece. Deus não está à procura de quem faz marketing de si, Deus está à procura de quem tem um coração disposto, disponível, e que independente das coisas que aconteçam, e que independente das situações frustrantes da vida, permanece, continua. A primeira marca no chamado de Deus para as nossas vidas é a fidelidade. A segunda marca é a integridade, é a verdade. Aquilo que deve nos acompanhar e que deve ser visível nas nossas vidas quando recebemos um chamado de Deus é a integridade. E é necessário a gente falar sobre isso no culto, é necessário a gente falar sobre isso numa série de mensagens, porque às vezes parece que fica um pouco distante da nossa vida cristã, porque na igreja parece que a gente vem, a gente ouve sobre o espiritual, ouve sobre um mundo que a gente não vê, e coisas que a gente precisava ser, coisas que a gente precisava ouvir, a gente não ouve. Em primeiro lugar, a integridade de João, ela se manifestava porque ele vivia uma vida que condizia com aquilo que ele cria e condizia com aquilo que ele pregava. Desde o nascimento de João, ele era predito como alguém separado por Deus. Depois você vai ver a história de João Batista no Evangelho de Lucas, desde o início, desde o anúncio, ele é o homem que, olha, Zacarias, você vai separar ele não vai ser que nem os outros. Ele vai ser alguém separado para mim, separado para a minha obra, ele tem algo muito importante para fazer, e João sabia disso.
Ele não apenas pregava o arrependimento, João não apenas pregava a justiça, João não somente falava de santidade, ele vivia esses princípios. O deserto, as suas roupas, a sua alimentação, tudo isso era prova que ele não era alguém que pregava algo que não estava disposto a viver. Ele não era alguém que falava de algo que estava muito distante e em nenhum momento parecia que ele estava a caminho. Porque a verdade, irmão, e deixa eu ser bem claro com você, se você espera encontrar uma igreja aonde o pastor, aonde o presbítero, aonde o reverendo, ele prega e tudo que ele prega ele vive, você vai encontrar ou um lugar hipócrita, ou um lugar que não se prega nada. Aí vai pregar que você vai receber, levanta a sua mão, vai receber bem isso aí, e vai não sei o que lá. A realidade é que todos nós estamos sendo transformados por Deus. A verdade, e de verdade eu falo isso com o coração aberto. Se tem alguém que recebe cada bordoada de Deus, nos pedala quando está preparando a mensagem, sou eu. Eu sou o primeiro a ouvir, e ainda eu ouço e reouço, e leio de novo, e aí eu vou verificar de novo, e cada vez é um tapa, cada vez é mais uma oportunidade de falar, cara, você também precisa disso. João, ele mostrava a sua integridade, porque aquilo que ele pregava, aquilo que ele vivia, ele não buscava ter uma vida desconectada com o que ele cria, ter uma vida desconectada com aquilo que ele pregava. Em segundo lugar, João, ele demonstra a integridade no chamado de Deus para a sua vida, pois ele não mudava a mensagem dependendo quem era o ouvinte. Eu acho que todos nós conhecemos alguém assim. Alguém que, quando está só você e essa pessoa, e o WhatsApp, irmão, se no dia do juízo final, Deus ele descriptografar os nossos WhatsApp, o que vai ter para passar no telão, não vai ser nem no telão, vai ser no som do céu, né? Som do céu aí, ó. Você conhece alguém, se você não conhece, talvez seja você essa pessoa. Aquela pessoa que diante de alguém, diante de você, fala mal do fulano. Ah, mas o fulano, mas o Beltrano, e não sei o que lá, e ele fez aquilo, e ela fez aquilo. E aí a pessoa chega, exatamente a pessoa que vocês estão falando mal. E aí você está ali, inflamado com aquilo que ele falou, inflamado com aquilo que ela falou, e a pessoa fala assim, dá um abraço gostoso, quanto tempo, como que eu gosto, eu amo sua vida em Cristo Jesus. Você é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na nossa igreja. Eu acho que você conhece alguém assim. E novamente, se você não conhece, tome cuidado, talvez pode ser você. Talvez você está procurando tanto e era só você olhar no espelho. Sabe aquela pessoa que, dependendo quem está perto, ela muda? Não é a mesma. O seu discurso muda, o jeito de falar muda, a maneira como se porta muda. É aquela pessoa que, olha, a gente chama de duas caras, né? De falso, de falsa. É aquela pessoa que se está com a galera que torce para um time, está torcendo, se está com outro, está torcendo. É isso, é aquela loucura. Seja em um deserto inóspito diante das multidões, ou perante aos líderes religiosos, e também até perante a realeza daquele tempo, João não adaptava sua pregação ao ouvido, ao gosto do ouvinte. João ele não deixava mais branda, João não colocava um pouco mais de açúcar para não estar com aquele gosto tão ruim quando a gente ouve certas coisas. Não. A sua atitude, a sua pregação não mudava e não dependia da aprovação humana. Ao confrontar os fariseus e os saduceus que aparecem aqui no nosso texto pela primeira vez, a gente não vai falar sobre eles hoje não. Vamos deixar um pouco lá para frente e a gente falar mais sobre eles. Mas ao confrontar os fariseus e os saduceus, os religiosos da época, João ele não suaviza a sua mensagem. Ele não faz o seguinte, quer saber? Se a classe religiosa se render àquilo que eu prego, e se a classe religiosa estiver junto comigo,
Então talvez a minha mensagem vai alcançar mais pessoas. Não é assim que muitas igrejas têm feito? Quem é o político que está no poder? Se tal político está no poder, eu mudo toda a minha narrativa, eu mudo tudo aquilo que eu falo, justamente para que eu tenha mais acesso a esse poder, justamente para que eu tenha mais engajamento, para que meu bolso seja mais cheio. Integridade, irmãos, é viver no culto a mesma fé que nós também vivemos no trabalho, a mesma fé que nós vivemos em casa, e principalmente é viver quando ninguém está olhando. Isso é integridade. E quando Deus nos chama, seja lá para o que for, seja lá para aquilo que Deus está fazendo e para aquilo que Deus ele te trouxe a fazer, integridade é algo importantíssimo. Quantas vezes nós mudamos a maneira que nós falamos, porque entrou fulano dentro da igreja, porque agora no meu ciclo de amizade, agora Beltrano faz parte também. Irmãos, eu não estou falando aqui para você ser grosseiro, sabe? Não, esse é o meu jeito de ser. Aí você ainda se assemelha com Pedro. Não, eu sou que nem Pedro. Não, você não é que nem Pedro, você não andou sobre as águas, tem nada a ver contigo. Não arrume desculpa para ser grosseiro. O que nós estamos falando aqui é de você não mudar a mensagem, não mudar quem você é, no sentido daquilo que Deus confiou nas suas mãos. É que se Deus ele te deu uma unção, é que se Deus te deu algo especial, é você prezar e manter isso. Integridade é uma marca essencial de quem cumpre aquilo que Deus nos chama para fazer, porque é ela que confirma a fidelidade do nosso coração, e é isso que nos dá força na missão de Deus. Se você acha que se vender, se você acha que não falar, ou então eu não vou falar tudo, não vou falar desse jeito, é algo bom, tome cuidado, irmão. Tome cuidado, irmã, isso demonstra que não há integridade no seu coração, isso demonstra que não há integridade naquilo que você está fazendo para Deus e por Deus. E por último, a primeira marca é a fidelidade, a segunda marca é a integridade e a terceira marca é um senso de urgência. Eu poderia ter começado com essa marca, mas de verdade eu acho que faz muito mais sentido a gente terminar com ela. Um senso de urgência. João, ele demonstra a urgência, em primeiro lugar, na sua pregação, naquilo que ele fala. Versículo 2 diz o seguinte: surgiu João Batista, versículo 1, né? Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Um parênteses aqui, note que Mateus, lembra lá do capítulo 1, quando a gente gastou um tempo falando sobre isso? Mateus, ele se dirige a um público altamente judeu. Judeus que se converteram ao cristianismo e que, por respeitar a sensibilidade dos judeus, para você não pensar que existem dois reinos, quando você vai ler os evangelhos, Mateus, ao invés de falar reino de Deus, que feriria a sensibilidade dos irmãos judeus que estão lendo, ele diz, e ele se refere a esse reino como o reino de Deus, e isso vai acontecer em todo o evangelho de Mateus. Então sempre quando você lê no evangelho de Mateus, reino dos céus, é a mesma coisa que reino de Deus, a gente não está falando de reinos diferentes. No entanto, o ponto aqui é o mesmo. O tempo é curto, a oportunidade é limitada e a ação deve ser imediata. Nas palavras de João, existe uma necessidade de mudança radical de conduta, de pensamento e de coração, porque falta pouco tempo. Porque há pouco tempo, aquele que haveria de vir, virá. Nas palavras de João, existe uma necessidade, existe um alerta que não pode ser ignorado, porque é urgente. Arrependam-se. Não é daqui a 1 ano, 2 anos, não é daqui a 5 séculos, não, o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está perto. Então, em primeiro lugar, João demonstra a sua urgência na sua pregação.
Em segundo lugar, João demonstra essa urgência no seu modo de viver. Embora as roupas de João Batista aqui se assemelhem muito às roupas de Elias, o grande profeta Elias do Antigo Testamento, e isso é de maneira proposital, porque João Batista é comparado a Elias e é tido como uma profecia, né, uma profecia que apontava para ele. Eu acho interessante aquilo que o pastor Luiz Saião, se você não conhece, recomendo que você procure, pastor Luiz Saião. Ele fala sobre essas roupas de João, sobre a sua alimentação, que nos lembra aquilo que uma vez, lá atrás, irmãos, lá quando lançaram os primeiros iPhones, você via um homem, o dono da marca, Steve Jobs, que se apresentava em todas as suas apresentações, ele estava exatamente com a mesma roupa, ele estava com uma camisa preta e uma calça jeans. E quando lhe perguntaram o porquê, ele falou assim: porque assim eu gasto menos tempo de ficar na frente do armário, escolhendo a roupa, e é isso, eu já sei que eu vou vestir uma camisa preta e uma calça jeans, porque eu não tenho tempo para gastar. Ele era um homem de negócios. João Batista também era um homem de negócios, mas não os negócios terrenos, são coisas do céu, são coisas do reino dos céus. João Batista era alguém que demonstrava urgência no seu modo de viver. Ele não podia gastar tempo esperando nos restaurantes da vida um grande prato bem elaborado e bem preparado. Não, a sua comida era gafanhoto e mel silvestre. João Batista não podia ficar no seu closet tentando entender e tentando fazer combinações de roupa. Não, João Batista, ele se vestia com roupas de pele de camelo e um cinto de couro. Esse é João Batista, alguém que entendeu que o seu chamado respondia a uma questão urgente. E por último, João Batista, ele demonstra a urgência, porque no versículo 10 diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Nesse versículo, João ele usa uma imagem para falar de um acontecimento que se ocorreu, que se cumpriu não somente nos seus dias, mas que se cumprirá nos nossos dias. João fala sobre a ira vindoura de Cristo. Na primeira vinda, Jesus ele vem para apontar o caminho, ele vem para fazer o cego enxergar, para fazer o mudo falar, para fazer o coxo andar. Ele vem para pregar o dia aceitável do Senhor, mas na sua segunda vinda, ele virá em fúria, ele virá em glória, ele virá em amor, mas ele virá em juízo. É o dia da ira do Senhor. O dia em que Deus cortará a árvore que não dá bom fruto, e não só cortará essa árvore, mas lançará essa árvore no fogo juntamente com a palha. Nós estamos ocupados demais, irmãos, com as nossas coisas. Nós gastamos tempo demais com tudo que é passageiro, e novamente aqui nós adiamos, nós postergamos, nós negligenciamos o chamado de Deus para as nossas vidas e as consequências que isso traz a nós e aos outros. Muitos irmãos, e aquilo que a gente mais ouve, muitos usam aquela desculpa: mas eu não estou pronto, mas também não faz nada para estar. Não faz nada para mudar essa situação. Olha, eu não vou fazer, eu não vou falar assim, eu não vou me dispor, eu não quero. Olha, isso não é para mim porque eu não estou pronto. E o que você tem feito? A resposta muitas vezes é nada. Muitos dizem: não, deixa eu resolver algumas coisas amanhã, mas esse amanhã nunca chega. A realidade é que muitos não entendem a urgência que nós temos em cumprir aquilo que Deus nos pede a fazer. A gente acredita que tem mais um dia. A gente crê que tem mais uma oportunidade. Não, no próximo culto eu faço. Não, na próxima vez que a gente se encontrar aqui na igreja, no próximo discipulado, eu falo isso, eu faço aquilo. Não, vai ser na próxima vez eu peço perdão, na próxima vez eu me arrependo, nenhum outro dia, agora não, outro dia. Deus ele nos chama
Deus, ele é muito claro em seu chamado, e a gente sempre protela isso, a gente sempre joga lá para frente, como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo. Infelizmente, irmãos, não temos todo o tempo do mundo. E até porque todo o tempo do mundo já tem prazo de validade. O tempo do mundo tem prazo de validade. Colocamos tudo na frente das coisas de Deus. E quando as coisas apertam, queremos que Deus ele resolva as coisas que nós colocamos à frente dele. Passamos e damos prioridades para a vida. Só que nós esquecemos que essa vida, ela se esvai. Irmãos, você piscou, a gente já começou novembro. Parecia que era ontem, o ano que a gente começou. Que aqui na nossa igreja a gente estava pensando o que nós vamos fazer em 2025 e tal. A gente já está planejando 2026. Se você tem filho, talvez você tenha essa percepção mais rápida ainda. Porque numa hora ele estava andando, aprendendo a andar, agora ele já está falando, está correndo, está brigando, está... As coisas voam, o tempo acontece. E a gente coloca tudo à frente daquilo que Deus espera de nós. Nos tornamos apreciadores de Jesus. Nós vemos Ele indo para um lado, vemos Jesus indo para o outro, vemos Jesus fazendo algo, falamos, olha, isso é tão bonito. A gente curte as coisas, a gente compartilha, a gente comenta e acha muito maravilhoso. Quando não, irmãos, nós somos rápidos em olhar para os outros, aqueles que se doam, aqueles que se esgotam, enquanto nós ainda continuamos nos enchendo de desculpas e vivemos um cristianismo contemplativo. A gente só está analisando e vendo as coisas acontecerem, mas não colocamos a mão na massa. Não temos o senso de urgência de que pessoas precisam de nós. O cristão vê o grande mal que sobreveio sobre o Rio de Janeiro, e aí a gente se alegra, porque para muito cristão, bandido bom é bandido morto, mas para Jesus, bandido bom é aquele que se arrepende, é transformado, é mudado. E aí aonde que nós estamos? Eu não estou falando para você pegar um avião e ir para o Rio de Janeiro. Calma, irmão, vai com calma. Você pode fazer muita coisa aqui, na sua casa, na sua vizinhança. Muita coisa, muita coisa. Nós somos rápidos para apontar os erros de tantos. E nós conversávamos sobre isso na quinta-feira, né? Eu e os dois Andersons, a dupla de Anderson. Nós conversávamos sobre isso no final do culto, porque a gente olha para tantas igrejas e a gente vê tantos erros, a gente vê tantos escândalos. Você ouve de notícias de pastores que estão roubando, pastores que estão fazendo falcatrua, pastores que estão envolvidos com política, que já não tem mais fidelidade, que já não tem mais integridade. E a gente olha essa galera sendo usada por Deus. E a gente fica se questionando, mas será que é Deus que está usando? A verdade, irmãos, é que são apenas mulas de Balaão, jumentas de Balaão, esse povo todo. A realidade é que não tem gente posicionada. E aí Deus tem que usar quem tem. Deus ele não tem problema nenhum em sujar as suas mãos com aqui, ó, o pecado que há nesse mundo. Ele usa. Quer dizer que Deus ele aprova. Quer dizer que Deus está batendo palmas e falando assim, você é maravilhoso, esse é o meu filho amado. Não, a questão é que o juízo vem de Deus. Quem julga não é você, é Deus. Só que aí a gente fala, a gente aponta, a gente mostra os erros e não percebe que muitas das vezes só tem espaço para tanta falcatrua no meio evangélico, só tem espaço para tanta ladroagem, só tem espaço para tanta coisa errada, porque aqueles que deveriam assumir o seu lugar, assumir o seu posto, dizer eis-me aqui, estão calados.
estão novamente enfrentando ou inventando, quer dizer, mais uma desculpa. Existe urgência, irmãos. Você que até hoje tem inventado desculpas para aquilo que você sabe. Isso que é o pior. Você sabe aquilo que você tem que fazer. Você sabe aquilo que Deus colocou na sua mão. Você sabe aquilo pelo qual Deus te chamou. E aí a gente inventa desculpas, a gente inventa justificativas, e o erro é sempre do outro, e a desculpa é sempre o outro, e a gente não consegue olhar para nós mesmos e ver que nós só estamos negligenciando aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada. Irmãos, eu posso falar isso com muita convicção no meu coração. Eu sei que de fevereiro para cá, da mudança que nós tivemos como igreja, muitos saíram. Mas de verdade, em meio à obra de Deus, ainda haverá aqueles que serão cortados. Aqueles que deveriam dar fruto, aqueles que deveriam ser exemplo de fidelidade, ser exemplo de integridade, aqueles que deveriam entender que existe urgência naquilo que nós fazemos, que nós não viemos aqui domingo após domingo, porque é legal, é bacana, não tinha nada para fazer da minha vida, então eu vim pregar, abri o texto aqui, abri a Bíblia e estou começando a falar, e não paro de falar. Não, existe urgência, é por isso que nós fazemos, é por isso que a galera toca e canta, porque existe urgência, porque haverá um dia, Ele virá, a gente canta isso. É por isso que os intercessores, é por isso que os nossos voluntários trabalham, que os nossos pastores, evangelistas, porque entendem que, irmãos, é piscar os olhos. Muito em breve nos encontraremos com Jesus. Enquanto nós protelamos o futuro, esquecemos que a árvore que não dá fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Existe urgência, irmãos. Existe urgência na sua decisão. Você precisa tomar essa decisão não amanhã, não na próxima quinta, não no próximo domingo. Você precisa tomar essa decisão hoje. Você precisa fazer, não, deixa virar o ano, né? Querendo ou não, 2025 já acabou. Quando começar 2026, aí você faz aquela lista de coisas que você se propõe a fazer e que no final das contas não faz. É hoje. Eu não sou de fazer isso, mas fala para o irmão que está do seu lado aí. É hoje. Talvez, é sério, você tenha ouvido tudo isso que foi falado até agora, e talvez, sem perceber, você, na sua mente, enquanto eu falava, você arrumava desculpas. Sim, porque você fala assim, tá, Alex, mas essa pregação aí, tá, esse sermão de domingo, serve para quem aí? Quem era do louvor e saiu, serve para quem tem um chamado de Deus para pregar e não prega, serve para quem Deus chamou para fazer algo e não faz. Só que a verdade, irmãos, a verdade é que essas marcas, elas devem ser aparentes na vida de todo cristão. Porque por mais que o seu nome hoje não esteja num grupo de algum ministério dentro da igreja, seja dessa igreja ou seja de outra igreja, ainda assim todos nós cumprimos com o mesmo chamado que João Batista teve, que é ser a voz que proclama e que vai adiante do Senhor e que prepara o caminho para o Senhor. Nós não podemos fugir dessa verdade. Alex, mas o meu avô falou isso, meu pai falou isso, eu ouço isso até hoje. Jesus está retornando, em breve Jesus está vindo. O nosso papel como igreja, sim, irmãos, é servir os irmãos que vêm nos cultos, é pregar da melhor maneira, é louvar, é tudo isso, muito mais do que isso, é você compreender que muito em breve, aquele que tem um machado posto à raiz das árvores, ele volta, e ele vai dar conta, e ele vai prestar contas com cada um de nós. Servo bom e fiel
é aquele que permanece trabalhando, mesmo que aparentemente o que ele recebeu não é muito. Servo mau e negligente é aquele que arruma desculpas e que coloca a culpa no Senhor, e que coloca a culpa nos outros servos, e que coloca a culpa em qualquer pessoa, menos em si mesmo. De verdade, não é necessário que eu crie aqui várias funções para que você saiba qual é o seu chamado ou não. Alex, vamos fazer uma lista com 20 coisas que eu posso ou não fazer? Eu tenho certeza que Deus ele já falou algo, já te despertou algo aí. O que é necessário, irmãos, é nós retornarmos para a verdade que o Evangelho nos convoca, sermos uma voz que prepara o caminho. E antes de você pensar que o chamado de Deus para as nossas vidas, ele só exige certas coisas, eu tenho aprendido e eu tenho experimentado que existem benefícios quando nós falamos sim. Sim, de verdade. Eu tenho aprendido e eu tenho experimentado que quando nós nos colocamos à disposição daquilo que Deus está fazendo, mesmo que Deus não precise de nós, mas nós falamos, Deus, eu quero fazer parte, porque eu entendo a necessidade, eu entendo a urgência, existem alguns benefícios. E aí, só voltando para aquela história que eu comecei esse sermão, a história do Felipe querendo trabalhar nos sábados. Quando o Felipe ele se voluntariou a trabalhar comigo, talvez você possa pensar assim, o único benefício que ele tinha era os tão famigerados e tão grandiosos R$10. E certamente, irmãos, a recompensa é algo que Deus nos promete e que Deus nos entrega quando nós nos dispomos. Existe uma recompensa que Deus ele concede a cada um de nós, seja nessa terra, seja no porvir. Recompensa é algo que a Bíblia não tem problema. A Bíblia não é aquele negócio assim, não, você tem que vir e só vem que vai tomar bordoada, é soco, tapa na cara, guspe, dedo no olho, e você não vai receber nada. Não existe recompensa. A Bíblia fala sobre recompensa, seja aqui nessa terra, seja aqui nessa vida, como também na vida eterna. No entanto, o Felipe não sabia, mas quando eu aceitei a sua ajuda, mesmo que eu não precisasse, eu tinha um plano, eu, Alex. Como pai, eu pensei o seguinte, bom, essa é a hora dele entender um pouco melhor como funciona a vida e dele também entender um pouco melhor o que é o dinheiro, que não é só você passar um cartão de plástico e falar assim, só passa lá, e Deus que lhe pague, né? E depois você falar que a culpa é do diabo. Não é isso. A minha ideia era, olha, com tudo isso, eu vou ensinar ele que o dinheiro tem um valor, e trabalhar é bom. Até porque eu prefiro ensinar meu filho pequeno que o trabalho é bom, que é legal, que é importante, do que daqui a 18 anos buscar ele numa biqueira, do que a 18 anos ver a foto dele em um jornal. Então eu pensei assim, vou fazer isso, vou usar esse momento para ensinar ele. Então em casa, quando ele falava, pai, mãe, eu quero tal brinquedo, a gente falava assim, Felipe, você vai ter que trabalhar mais 5 sábados. É a vida, irmão, a vida é essa. E com Deus funciona da mesma maneira, irmãos. Quando nós cumprimos aquilo que Deus ele espera de nós, algo também acontece conosco. Quando você diz sim, você se dispõe a fazer exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer, algo acontece em nós, Deus nos molda em meio ao processo, em meio ao caminho. É por isso que você sempre vai ter, e deixa eu falar isso de maneira muito clara para você, você sempre vai ter aquele sentimento de que você não está pronto, de que você não está preparado. Esses dias a minha esposa me mandou um meme no Instagram, e era a vida do pastor, e era um cara que fazia assim, Senhor, muito obrigado por ser pastor de tal igreja, não sei o que lá, aí cortava ele, eu não aguento mais, eu quero sair daqui, daqui a pouco ele, Senhor, muito... A gente sempre tem o sentimento de que a gente não está pronto. De verdade, quem se propõe, quem se dispõe a fazer, sempre tem aquele sentimento de que a obra é muito maior do que a gente. Porque o próprio Jesus disse isso. Jesus disse, olha, os campos estão prontos, mas são poucos os ceifeiros.
Não vai haver um dia nessa vida, irmãos, que nós vamos chegar em um período, em um momento em que nós vamos falar assim: nossa, tem muita gente aqui para trabalhar e pouco trabalho para fazer. Não. A lógica do reino é sempre essa: o trabalho, aquilo que Deus tem reservado, os campos prontos, é sempre maior do que a quantidade de gente para trabalhar. Porque isso nos leva a pedir ao Senhor da seara: envia mais gente, envia gente para nos ajudar, nos capacita a continuar, nos dá forças para que nós estejamos íntegros, para que nós sejamos fiéis. O dia que você achar que você é suficiente, o dia que você achar que é o bonzão e que não precisa de mais nada, você se desviou e você não percebeu. Era para você trabalhar na seara do Senhor, você foi para qualquer outro lugar do mundo e acha que está trabalhando para Deus, mas no final, não. Deus usa essas oportunidades quando nós nos dispomos para nos preparar. Porque é em meio àquilo que nós fazemos para Deus e por Deus, que Ele também nos molda, que Ele também fala: olha, você precisa melhorar isso aí. Olha, você precisa ser diferente nisso daqui. Olha, você precisa evoluir. Você precisa crescer. É em meio ao processo, é em meio àquilo que nós fazemos. Mas existe um benefício, e esse é o que finaliza o sermão de hoje. Existe um benefício maior quando nós falamos sim. E eu pude ouvir qual é esse benefício da boca da minha esposa. Porque depois de um sábado qualquer, trabalhando com o Felipe, ela chegou para mim e perguntou assim: você sabe por que ele quer trabalhar com você, né? Você sabe por que ele acorda sábado de manhã, depois dele ir para a escola de segunda a sexta, ele acorda sábado de manhã e ele quer ir com você? Eu fiquei quieto, fala a verdade. Essa é uma boa resposta para os maridos, né? Essa é quase que padrão, irmãos, né? Aí a mulherada também faz isso, fala: não é nada. Elas ainda falam: não é nada. A gente, né? E fica, aí, irmão, só Jesus, só Jesus na causa. Mas eu fiquei quieto, fiquei olhando para ela com aquela cara de: tá, aonde essa conversa vai? Me responda, por que o Felipe ele gosta de tanto comigo, sábado, trabalhar? E a resposta dela é exatamente o maior benefício que nós temos. Ela falou assim: é porque ele gosta de ficar com você. É porque ele gosta de estar perto de você. Para nós, a gente precisa, sabe, dessas chamadas de atenção, porque existem certas coisas que passam desapercebidas, mas Deus, Ele não precisa ser lembrado de algo assim. Deus, Ele sabe, e isso permanece, isso está dentro dos planos de Deus. Nós nunca fomos chamados para trabalhar por Deus, para trabalhar na obra de Deus. A missão, ela só pode fazer sentido quando nós fazemos por Deus, quando nós estamos perto de Deus. Nunca é uma coisa desassociada, não é só você vir e fazer as coisas porque Deus falou que tem que fazer, né? Eu estou cansado desse negócio de igreja, eu já coloquei na cabeça que eu vou embora, e Deus sempre fala assim: não vai, essa não é a hora, você continua. Aí você fala: não, eu estou cansado, Deus, você vem de novo, e Deus fala: não, isso parece o episódio do Chaves isso. Não, agora eu vou embora, hoje eu vou pedir a benção. Irmão, fica tranquilo, se for a minha, eu vou orar por você. Mas eu não tenho uma bênção especial, né? Como se fosse um Hadouken. Peraí, deixa eu preparar uma aqui. Toma, vai-te! Não, eu vou orar por você, a gente vai conversar e está tudo bem. Mas aí você fala: não, hoje eu vou pedir a bênção, hoje eu estou cansado. E aí você fala: não, mas Deus fala para eu continuar. E você fica nesse negócio. O lance não é que Deus ele nos chama para fazermos só para fazer. O lance, sim, existe a recompensa, o lance é que Deus, em meio àquilo que nós fazemos, Ele nos molda, mas a parte mais importante é que nós estamos perto o suficiente dEle. A recompensa é maravilhosa, o trabalho de Deus nas nossas vidas é algo primordial, no entanto, o que nós fazemos
para Deus, fazemos porque nós estamos perto dele e ele está perto de nós, e é isso que torna tudo mais suportável, e é isso que torna tudo mais prazeroso. Só que aí vem as bordoadas da vida, vem as reclamações, aí vem a galera que reclama, aí vem os haters, época de internet a gente tem que também usar essa, aí vem os haters, aí vem aquela galera que não vai nada, só que aí você fala assim, o que me leva a continuar, o que me leva ainda a ter prazer de fazer aquilo pelo qual Deus me chamou e me tirou das garras da morte, é porque eu estou com Ele, é porque eu gosto de estar com Ele. É que aí vale a pena eu trabalhar a semana toda e no meu domingo eu poderia muito bem estar descansando, mas eu gosto de fazer porque eu estou com Ele, Ele me chamou, Ele está comigo. O fardo se torna muito mais leve porque não é o meu fardo, é o fardo dele, e Ele carrega junto comigo. Se torna muito mais prazeroso, porque eu não estou dependendo das pessoas, porque aí dependendo das pessoas eu mudo, né? Não, eu estou dependendo de Deus, eu caminho, eu estou junto a Ele. Pergunte-se hoje, irmão, irmã, o que levou João a pregar em um deserto? O que levou João Batista a viver a sua vida de maneira tão simples? Qual é a resposta, senão Deus? O que ele tinha na cabeça em abandonar a agitada Jerusalém, que era o lugar onde todo o povo ia pelo menos uma vez ao ano para sacrificar no templo, e optar por um lugar inóspito e um lugar que não faz sentido aos nossos olhos, como o deserto? O que encorajava João a ser fiel, íntegro e a nutrir esse senso de urgência, mesmo quando os fariseus e os saduceus, os religiosos da época, vieram ouvir, mas não vieram ouvir porque eles eram curiosos, eles vieram ouvir para saber o que esse cara está falando, porque aí a gente vai começar a tramar para calar a voz dele. O que leva João a olhar para eles, e ao invés de fazer assim, ó galera, hoje eu não vou falar mais nada, tá bom? Vamos só rezar o Pai Nosso aqui, continuar a nossa vida. Não, ele fala assim, ele se vira para esses homens que têm um poder, o poder religioso da época, e ele fala, raça de víboras. Ele não muda a sua pregação. O que faz João continuar? Se a sua resposta, irmão, se a sua resposta, irmã, não for Deus, então você precisa ter os seus olhos abertos nessa noite. Se não é Deus que te leva a suportar o que você tem suportado, é o quê? Porque fama acaba, dinheiro acaba, reconhecimento às vezes a gente não tem. Tudo isso se esvai, mas só Deus permanece. De verdade, irmãos, existe muito trabalho pela frente. Existem muitos caminhos que nós precisamos ainda preparar, porque o nosso Senhor vem. Existem desertos que levam-nos a sermos vozes que proclamam no meio deles. Existe lugar de sequidão aonde Deus te colocará. Sim. Existe lugar de morte aonde Deus ele te colocará. É onde Deus ele vai contar com você. Não, mas aí vai vir Caifás e Anás, que são os sumos sacerdotes. Não contem com eles. Não, os levitas vão vir me ajudar. Não, eles não vão. É você. E você sozinho, no deserto, pregando, clamando, preparando o caminho. Os campos estão prontos, irmãos. Existe uma grande colheita à nossa frente e Deus está chamando os seus trabalhadores. Trabalhadores da última hora. Que possamos dizer e que possamos ser encontrados como aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor. Me usa. Eis-me aqui, Senhor. Como o profeta Isaías, envia-me a mim. Que Deus ele tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.